Saudações, pessoal! Vamos começar mais uma aula de digitais. Hoje nós vamos conversar a respeito de contador síncrono e máquina de estado. E vamos começar aqui pela simulação, né, do meu contador, tá? Então, eu tenho um contador de 4 bits. Esse contador, ele vai contar de 0 até 1, 1, 1, 1, ou seja, ele vai contar de 0 até 15. Ele é muito parecido com os contadores que nós vimos anteriormente, né? Agora, o que torna ele um contador síncrono, quando comparado com os contadores assíncronos, né? Você pode ver que o pulso de clock nesse sistema ele é compartilhado por todos os flip-flops dos contadores. Outra característica importante do contador síncrono é que as entradas J e K elas recebem valores, tá vendo? Uma lógica auxiliar que permite com que as entradas J e K recebam o valor necessário para elas executarem a contagem. Dessa forma, o trabalho que nós vamos desenvolver em termos de projeto é um trabalho de gerar essa lógica auxiliar que vai permitir que o meu contador execute a contagem da forma que me convém. Tá? Então, esses contadores, mais do que contar de uma forma progressiva e regressiva, eles podem contar números em ordens que eu determino. Então, ele não precisa necessariamente seguir uma ordem crescente, uma ordem decrescente. Eu posso estabelecer dentro da minha quantidade de bits, né, que eu uso para representar o número, eu posso estabelecer quais são os números que vão aparecer e a ordem que eles vão aparecer. Então, antes de mais nada, eu quero mostrar esse computador funcionando. Novamente, eu tenho um sinal de clear, né? O clear é barrado, então, quando eu coloquei para rodar a simulação, ele automaticamente gerou o sinal de clear no meu contador. Para que eu possa contar, veja, se eu der pulso de clock, ele não vai sair do zero, né? Para que eu possa contar, eu tenho que colocar o meu sinal de clear em nível lógico alto. E aí sim, veja, na primeira borda de descida ele vai para 1, na segunda borda de descida ele vai para 2, 3. Reparem que dessa vez eu coloquei um contador, né? Eu converti o código binário para um número decimal, mais para facilitar a visualização. Mas também você pode acompanhar essa contagem aqui através do diagrama de tempos. Uma outra coisa que é importante comentar é a respeito da ordem com que as saídas Q aparecem aqui no meu diagrama de tempos. Veja, aqui eu estou colocando. Primeiro eu coloquei o clock, e depois eu coloquei Q3, Q2, Q1, Q0. Essa ordem aqui ela não é relevante, eu poderia ter colocado o Q0 aqui em cima, né? Nós temos que enxergar esse diagrama de tempos como se fosse a saída de um osciloscópio, né? Então, a ordem dos canais, eu, eu coloco essa ordem da forma que me for mais conveniente para fazer a visualização. Então, continuando a contagem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Depois do 15, ele automaticamente volta ao estado inicial, que é o zero. Sobre a implementação desse contador, veja, nós conseguimos visualizar aqui o Q3, ele recebe os uns e zeros através desta porta AND, que está ligada em Q2 e está ligada aqui na saída desta outra porta AND, que é um AND entre Q1 e Q0, tá? Então veja como é que o J3 e o K3 são gerados. Ele depende de Q2, ele depende de Q1 e ele depende de Q0. Q0 end Q1 e tudo isso end Q2. Então seria Q0, Q1, Q2. Então é exatamente esse end entre Q0, Q1 e Q2 que vai gerar para mim o J3 e o K3. O K2 e o J2, eles são gerados pela função end de Q1 com Q0. E o J0 e o K0, eles são gerados pelo nível lógico alto.
A grande dúvida aqui, e essa dúvida, lá no final da aula a gente vai mostrar como é que se faz, bom, como gerar essa lógica, né? Eu tenho que decorar essa lógica? Não, não necessariamente. E você pode, quando você vai montar o computador, você projeta ele, extrai a lógica. Às vezes a lógica não necessariamente ela precisa ser exatamente igual a essa. É possível que existam outras respostas, né? Outras lógicas auxiliares que permitam fazer essa contagem, né? Então, não é uma questão de você decorar o circuito. A questão é de você conseguir decorar, né, e entender o método para você chegar nessa lógica. Mas no caso desse computador, eventualmente, se eu precisasse de um computador síncrono, como ele já está projetado, e geralmente é o primeiro exemplo que você encontra em em toda a literatura, né? Então você simplesmente monta esse sistema e ele funciona como um computador. Outro contador também que é importante, é um contador que também aparece na literatura, é o contador de década. Esse contador ele vai contar de 0 até 9 e quando chega em 9 ele volta para 0. É um contador muito útil, né? Principalmente quando você quer converter números binários em uma contagem de 0 a 9 para alimentar displays de 7 segmentos, né? Então, qual é a lógica auxiliar que eu preciso para gerar esse contador de década? Essa lógica aqui, ela é um pouco até mais fácil de decorar, tá? Mas, veja, eu tenho uma porta IND aqui no J3, que vai gerar para mim o J3. Então, o J3 depende de Q2 e J3 depende da saída dessa IND entre Q1 e Q0, tá? Bom, o K3 ele vai estar ligado em Q0. Depois eu tenho o J2, que também é uma porta end entre Q1 e Q0. E eu tenho o K2, que está ligado no J2. Q1 end Q0, ela vai alimentar tanto o J2 quanto o K2. O J1, por exemplo, eu tenho a minha lógica end entre o Q3 barra, tá? E o Q0. E o K1, ele sai de Q0, né? Q0 gera K1. Da mesma forma que J0 e K0 são gerados pelo nível lógico alto. Então, eu ligando este circuito dessa forma, eu consigo obter um contador de década. Então, aqui, primeiro eu vou desabilitar o clear, né, do meu contador. E conforme vão entrando os pulsos de clock, ó lá, de 1 ele vai para 2, de 2 ele vai para 3. Ele chega até 9. E de 9 ele volta para 0. Uma coisa assim bem importante que nós precisamos sempre estar atentos nos contadores síncronos. A minha saída Q0, Q1, Q2, Q3, o bit mais significativo e o bit menos significativo, eles são gerados pela lógica que você vai estar conectando na entrada J e K. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, por exemplo, aqui eu tenho o Q3, né, que é o mais significativo, neste flip-flop aqui. Ele está recebendo esta lógica, né? Se eu pegasse essa lógica e ligasse no primeiro flip-flop, o meu Q3 seria o primeiro flip-flop, tá? Então, é diferente do contador assíncrono, que o contador assíncrono eu tinha minha fonte de clock, o menos significativo era sempre o flip-flop que estava ligado mais próximo da minha fonte de clock, né? E como um flip-flop gera o clock para o próximo, o último flip-flop tenderia a ser o mais significativo, tá? Aqui você não tem mais essa constante. Eu poderia, inclusive, embaralhar os bits aqui, né? Eu poderia colocar o mais significativo aqui no meio, o menos significativo logo em seguida e os outros 2 bits aqui nas laterais. Então, o que eu quero dizer com isso? É lógico que na prática não tem por que fazer isso, né? Ou você define o mais significativo aqui no canto esquerdo ou no canto direito e monta o seu contador.
Mas o que eu estou pedindo para vocês prestarem atenção é que a minha lógica, a lógica que vai estar ligada no meu flip-flop é o que vai definir se o bit é um bit mais significativo ou menos significativo, qual dos intermediários que é esse bit. Então eu preciso tomar muito cuidado para não ligar a minha lógica no flip-flop, por exemplo, a lógica do mais significativo ligar no menos significativo e inverter os bits. Tá? Então esse é um problema que acontece. Você não vai conseguir definir se ele é mais significativo ou menos significativo simplesmente olhando o clock. Então todo projeto desse contador ele vai se resumir a projetar a lógica auxiliar que vai ser usada nos flip-flops envolvidos, né, com a contagem. E você gerando essa lógica, automaticamente ele passa a funcionar. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho da implementação desse circuito para vocês. Né? Novamente, aqui em LabVIEW, eu usei os flip-flops que nós desenvolvemos nos vídeos passados, não é isso? Eu tenho o meu clock, veja, meu clock está ligado em todos os blocos flip-flops, não é isso? Eu tenho meu clear, que aqui no caso, para mim, é conveniente desligar, gerar zero na saída de todos os flip-flops. Agora, não necessariamente eu preciso gerar o zero, né? Eu posso começar minha contagem, por exemplo, de um número que é diferente de zero. E aí eu consigo, sabendo o número que eu quero iniciar minha contagem, eu consigo criar uma lógica aqui conveniente usando o preset e o clear para iniciar, vamos dizer assim, né? O meu contador com o número que eu realmente quero, tá? Bom, e onde que está a lógica auxiliar? Eu coloquei ela aqui embaixo. Tá? Então, como é que está funcionando isso daqui? Quando eu tenho uma entrada do flip-flop, esse flip-flop, depois da borda de descida do clock, o que, que ele vai fazer? Ele vai estabilizar para mim a minha saída, certo? Então, essas saídas, né, o Q0, o Q0, Q0 barra, Q1, Q1 barra, Q2, Q2 barra e assim por diante, eu vou pegar essas saídas e eu vou alimentar essa minha lógica aqui, né? Que eu desenvolvi através do projeto do meu contador síncrono, tá? Eu pego essa lógica e eu vou gerar as novas entradas J e K. Né? E isso aqui no LabVIEW, veja, como eu não tenho os componentes fisicamente ligados, né? Isso significa o seguinte, eu tenho as minhas saídas das lógicas, e essa saída ela precisa ser transportada para a entrada dos meus flip-flops. E aí como é que eu faço isso? Eu uso esse recurso aqui do LabVIEW de pegar fios independentes, juntar esses fios e transformar num cabo. Por isso que tem esse cabo rosa aqui. Esse cabo rosa ele entra num outro recurso do LabVIEW que a gente chama de Shift Register. E ele vai. O que, que ele vai fazer? Ele vai transportar esses dados para o começo, para o início da minha lógica, né? E os dados que eram saídas, os verdadeiros e falsos ali, os J's e K's que eu consegui gerar com aquela minha lógica, agora eles vão ser usados para alimentar o meu flip-flop. Então é um sistema realimentado, né? Quando você faz com fios, basta você pegar o fio e ligar ele da saída na entrada. Mas aqui, como nós estamos simulando por software, veja, as minhas saídas, né, que eu consegui dessa minha lógica que analisa as saídas Q e Q barra dos meus flip-flops, uma vez que eu gero esses valores, eu tenho que disponibilizá-los na minha entrada para os meus flip-flops. Tá? Então aí os meus flip-flops vão pegar esses novos comandos de J e K e eles vão gerar novas saídas, Q e Q barra. E aí com esses novos Qs e Qs barra, né, eu vou pegar, eu vou criar uma outra, a lógica é a mesma, né, mas as saídas vão ser diferentes dessa lógica. E aí eu vou ter os meus novos J e Ks, né, de todos os flip-flops. E esses J's e K's, eles vão ser transportados para o início aqui, para a entrada dos meus flip-flops. Não é isso? E aí esse ciclo ele vai se repetir até que exista um pulso de clock novo, não é?
E aí eu consigo simular o meu computador. Então, na prática, lá no circuito eletrônico, isso é muito rápido, né? Essa realimentação, ela é subentendida como se ela fosse instantânea. Ela não é, justamente porque existe o tempo de atraso das portas lógicas, existe o tempo de atraso do que o flip-flop, o mesmo tempo que o flip-flop vai levar entre a borda de descida do clock e até ele estabilizar a saída, isso leva um certo tempo, não é? Aqui no software a gente consegue ver isso de uma forma mais intuitiva. Agora eu vou mostrar para vocês um projeto um pouco mais genérico, tá? Então veja, este computador nós já classificamos como se fosse uma máquina de estado, né? Por quê? Porque ele vai estar aqui no estado 4, tudo bem? Da minha rede. Tá? Nós costumamos representar esses computadores através de uma rede, tudo bem? Onde o estado onde você está, né? Ele está dentro aqui da circunferência. O próximo estado ele é indicado pela flecha e você tem novamente um estado futuro ali, né? Essa flecha aqui, ela indica, por exemplo, a borda de descida do clock. Então, a cada borda de descida, você sai de um estado e você vai para o próximo estado. Então, essa rede, nós temos aqui, ela inicia em 4, não é? Depois da primeira borda de descida, ela vai para 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aliás, 10 não. Ela vai do 9 para o 11. Depois ela vai para o 12. Do 12 ela vai para o 14. Do 14 ela vai para o 15. Do 15 ela vai para o 0. E aí sim, do 0 ela entra nesse anel, não é? Onde ela vai de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 10, de 10 para 13. E aí ela fica presa aqui nessa contagem, tá? Então veja, de uma forma genérica aqui, um desenho em bloco dessa lógica, tá? E que eu estou tentando representar aqui com esse desenho. Eu tenho os meus flip-flops, a quantidade de flip-flops, ela é diretamente proporcional à representação do maior número que você está representando. Aqui no caso é 15. Quais são as entradas da minha lógica auxiliar? A minha lógica auxiliar ela vai receber os Qs dos flip-flops para poder gerar os Js e os Ks futuros. Então veja, eu tenho aqui um bloco do meu circuito combinatório, não é isso? Recebendo os Qs, que são o meu estado atual, não é isso? Aí ele vai gerar os Js, que vão me permitir alcançar o próximo estado. Então, todo o nosso trabalho de projeto, ele está concentrado aqui em dimensionar essa lógica. Se eu precisar de mais bits, a minha lógica auxiliar, ela vai ter mais entradas. Para cada entrada aqui, ele vai gerar um par J e K, tá? De novo, esses J e K, você precisa tomar muito cuidado se você vai ligar o J e o K no flip-flop correto, senão teu computador não vai funcionar. E aí você corre o risco de achar que é um problema de projeto, quando na verdade você só teve um descuido ali na hora de ligar as saídas do meu computador. Quanto mais bits eu precisar, mais flip-flops eu vou ter aqui no meio. Tá? Por isso que tem aqui esses 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos estão simbolizando os N flip-flops que você pode colocar aqui no meio para poder representar o número que for necessário. Tá? Então vamos colocar ele para funcionar. Veja, aqui eu tenho um botão de reset. Por que eu já não tenho mais o botão de preset clear? Você deve ter reparado que meu contador estava em 0 e quando eu apertei o reset, ele foi para o número 4. Então, o que faz esse botão de reset? Eu tenho uma lógica aqui, uma lógica conveniente, como a gente já viu nos vídeos anteriores, não é? Eu tenho uma lógica conveniente que ela vai gerar presets e clears nos flip-flops de tal forma que eu consigo inicializar o meu contador com o número que eu quero. Tá? Então, essa lógica você também precisa dimensionar ela, mas se você seguir o passo a passo que foi feito nos vídeos anteriores, você vai ver que não tem muito segredo. Eu acho que até consigo mostrar aqui, ó, veja. Eu tenho aqui o meu reset, né? O meu botão de reset ele está passando por uma inversora. Como eu quero começar com o número 4,
e este aqui é o flip-flop do bit mais significativo, então o 8, né? Como são 4 bits, esse aqui representa o 8, não é? Então, esse 8 eu vou gerar o clear nele, tudo bem? O, o bit Q2 é o 4, então eu preciso gerar um preset nele. O bit Q1 e Q0 são 0. Os dois são zeros. Então, eu gero o clear nesses bits. Então, veja, com essa lógica conveniente aqui, e sempre, né? Se eu vou gerar o clear, o preset não pode estar acionado. Se eu vou gerar o preset, o clear não pode estar acionado. Então, eu liguei convenientemente os presets e os clears que não foram utilizados em nível lógico alto para poder desabilitar eles. E aí, quando eu gero o sinal de reset, eu consigo fazer com que o meu contador inicie no número que para mim é mais interessante. Então, aqui ele começa em 4. Enquanto o preset estiver acionado, eu posso gerar os pulsos de clock que meu contador não vai contar. Tá? A partir do momento que eu desligo o reset, aí sim eu começo a ter a minha contagem. Ó. Primeira borda de descida, ele foi de 4 para 5. De 5 ele vai para 6. De 6 ele vai para 7. De 7 para 8. De 8 para 9. E aí de 9 ele pula para 11. E aí, conforme eu vou correndo, veja, eu vou chegar no 15. Do 15 ele vai para o 0. E aí ele fica preso nesse anel, né? De 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 10, de 10 para 13, de 13 para 0. Tá? Então, vamos lá. De 0 ele foi para 1, de 1 ele foi para 2, de 2 ele foi para 3, de 3 ele foi para 10, de 10 ele foi para 13, e de 13 ele vai para 0. E aí eu fico preso nessa contagem. Então eu criei um projeto que faz com que o meu contador execute essa sequência. Agora a grande pergunta, né, que nós devemos estar nos fazendo agora é, tá bom, eu já entendi que o flip-flop síncrono, todos os sinais de clock estão ligados juntos. Eu já entendi que eu tenho que ter uma lógica auxiliar que vai pegar as saídas Qs e vai gerar os novos Js e Ks. Eu já entendi que a ordem dos meus flip-flops vai depender da lógica que eu vou conectar na entrada deles. Isso que vai definir se é o mais significativo ou menos significativo. Agora, o que ainda não foi mostrado é como gerar esta lógica. E como é que nós pensamos esta lógica para executar a minha contagem. E aí eu vou apresentar para vocês. Vocês já conhecem. Nós temos aqui a tabela do flip-flop JK, não é isso? Então, não é uma grande novidade aqui no curso. Então, eu tenho aqui meu flip-flop JK. Quando eu tenho a entrada do J e do K igual a 0, ele vai manter a minha saída Q igual à saída anterior. Quando eu tenho a entrada 1 e 0, ele força o 1. Quando ele tem a entrada 0 e 1, ele força o 0. E quando eu tenho as duas entradas 1s, eu tenho a inversão do estado anterior. Ou seja, se ele é 0, ele vai para 1. E se ele é 1, ele vai para 0. Então, o que eu preciso fazer? Nós podemos pensar da seguinte forma. Eu vou criar uma outra tabela que eu chamo de tabela de transição. Ou seja, eu tenho um determinado Q de um dos flip-flops e eu quero que esse Q ele vá para um próximo estado, tá? Então, eu tenho meu estado atual, que é o Q, e eu quero que esse flip-flop ele alcance o estado seguinte, tá? Da mesma forma que no meu contador, eu estou no número 4, por exemplo, e eu quero que ele alcance o número 5. Aqui a minha saída pode ir de 0 para 0, ela pode ir de 0 para 1, de 1 para 0 ou de 1 para 1. Né? Apenas se eu conseguir ter, vamos dizer assim, essa liberdade de estabelecer se a minha saída aqui ela vai de 0 para 0, ou ela vai de 0 para 1, ou de 1 para 0, ou de 1 para 1, só tendo essa liberdade é que eu consigo contar, né, em qualquer ordem que eu eventualmente meu projeto necessite. Então eu preciso ter essa liberdade, e essa liberdade nós só conseguimos alterando
os valores de J e K, tá? Então, como é que nós vamos gerar esta tabela que eu chamo de tabela de transição? Se eu vou de 0 para 0, eu tenho duas opções para o meu Q ele sair de 0 e chegar em 0. Olhando a tabela da verdade do meu flip-flop JK, eu posso forçar o 0, não é? E para forçar o 0 eu tenho que ter J0 e K igual a 1. Ou eu posso manter a minha saída aqui em 0, né? Porque já que ele está em 0 e eu quero mudar de 0 para 0, basta eu manter, eu não preciso forçar o 0 necessariamente. Então, para isso, eu tenho que ter 0 no J e 0 no K. Tá? Então, vou registrar essas duas possibilidades. Então, a primeira possibilidade é mantendo, né, a minha saída de 0 para 0. Eu posso simplesmente manter a minha saída. Não é? Ou eu posso forçar que a saída seja 0, fazendo com que o meu J seja 0 e o meu K seja 1. Então, essas duas colunas que eu tenho aqui, elas me representam justamente as duas possibilidades que eu posso ter para gerar uma transição, né? Do Q de 0 para 1, de 1 para 0 e assim por diante. Tá? Então, vamos nessa segunda possibilidade, que é o Q, né, do meu flip-flop ir de 0 para 1. Como é que eu faço para o meu flip-flop ir de 0 para 1? Eu tenho duas alternativas também. Ou eu inverto, não é isso? Que seria o equivalente a fazer J1, K1. Ou, bom, como eu quero a minha saída 1, sendo 1, eu posso forçar o número 1. Como é que eu faço isso? J1, K0. Então, J1, K0 vai me permitir que eu consiga sair do Q igual a 0 e chegar no Q igual a 1. Tá? E agora, de 1 para 0. Bom, de 1 para 0, eu posso inverter, não é? Que seria o equivalente a colocar aqui 1 no J e 1 no K, para que ele pudesse inverter quando vem a borda de descida do clock. E eu posso também gerar o 0, forçar o 0, né? Fazendo com que o J seja 0 e o K seja 1. Bom, agora eu tenho essa situação onde eu quero passar de 1 para 1. Então, para passar de 1 para 1, eu posso manter a minha saída, não é? E para isso eu vou precisar de 0 no J e 0 no K. 0 no J, 0 no K. Ou eu posso ir de 1 para 1 forçando 1, né? Então, meu J é 1 e o meu K é 0 nessa situação. Então, nós temos aí esses pares de respostas que são respostas possíveis, tá? Então, agora nós vamos precisar, como sempre, né, dar uma simplificada nesse negócio, tá? Porque eu não posso ter o J, ele não pode ser 0. Bom, aqui no caso, o J 0 e 0, ele vai ser 0, tá? Então, até aqui não tem problema nenhum. Então, em vez de deixar um 0 só, dois zeros, duas colunas, né? Aqui nós temos um 0 só, tá? Então, meu J vai ser 0, com certeza, né? E agora aqui? Bom, ele pode ser 1 ou 1, né? Então, com certeza, meu J vai ser 1. Agora, nessa situação aqui já é um pouco mais... A gente precisa parar e pensar um pouco mais. Por quê? Bom, meu J aqui ele pode ser tanto 0 como ele pode ser 1. Então, se ele pode ser tanto 0 quanto 1, qual dos dois eu vou adotar? Veja, se ele pode ser tanto 0 quanto 1, esse aqui não é o momento de dizer se é melhor que ele seja 0 ou se é melhor que ele seja 1. Tá? Isso aqui vai ser melhor que ele seja 0 ou 1, dependendo do circuito que eu vou conseguir desenvolver. Então, eu quero, lógico, o circuito mais simples possível. E aí, de repente, na hora de simplificar, e nós vamos simplificar usando o mapa de Carnot, né, pode ser interessante ter ou o 0 ou 1 para gerar uma saída mais simplificada. Tá? Então, nessa situação, como nós não sabemos ainda se ele vai ser 0 ou se vai ser 1, nós dizemos que ele é X, porque o X tanto faz. Nós vamos decidir lá no mapa de Carnot, tá? Se ele é 0 ou se ele é 1. Bom, a mesma coisa acontece aqui. Quer dizer, o J, nessa situação, quando o Q vai de 1 para 1, novamente, tanto faz ser 0 ou ser 1. Tá? Então, eu vou colocar X para a gente poder lembrar, né,
que isso vai depender do meu mapa de Carnot, tá? Bom, olhando o K, nós temos essa mesma situação, veja. Aqui pode ser 0, 1, então eu vou chamar de X. Aqui, na segunda linha, né, quando ele vai de 0 para 1, é a mesma coisa. Eu posso dizer que isso aqui é X. Agora, já nas duas últimas aqui, veja, obrigatoriamente meu K tem que ser 1, e aqui, obrigatoriamente, o meu K tem que ser 0, tá? Então, aqui nós chegamos na minha tabela. Esta aqui é a minha tabela de transição, tá? É essa tabela que eu vou usar para gerar os zeros e uns do meu contador, tá? É muito mais fácil, veja, analisar, né, flip-flop a flip-flop, transição a transição, pegar a saída desse meu flip-flop e vou ver. Bom, eu quero que ela vá de 0 para 1. Então, o que que eu tenho que ter no J? O que que eu tenho que ter no K? Para ela ir de 0 para 1. Eu quero que ela vá de 1 para 2. O que que eu tenho que ter no J e o que que eu tenho que ter no K para que eu consiga fazer essa transição? Tá? Então, essa é sempre a pergunta que nós temos que fazer no nosso projeto. Então, essa tabela vai ser extremamente útil aí para conseguir fazer a lógica auxiliar do meu contador. Tá? Aqui eu tenho uma próxima tabela. Tá? Então, nós temos aqui o nosso contador. Tudo bem? Eu tenho a minha tabela de transição. E eu tenho aqui os meus J's e K's, que é justamente o que eu preciso descobrir aqui. Qual é o valor? Quais são os valores de J? Quais são os valores de K? A minha tabela aqui, ela começa de 4 para 5, de 5 para 6, 7, 8, até o 15, não é? Pulando alguns números, lógico, né? Porque se ele entra, se ele cai em algum dos números aqui do meu anel, ele vai ficar preso aqui dentro, né? Então, depois do 15, ele vai para o 0, né? E do 0, ele vai do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 10, do 13, do 10 para o 13, e do 13 ele volta para o 0. Tudo bem? E eu preciso gerar, então, esses J's e K's para todos os meus flip-flops de tal forma que isso possa acontecer, tá? Então, vamos lá. Eu vou olhar primeiro esta coluna, né? A coluna do Q3. E essa coluna do Q3 vai gerar para mim o J3 e o K3. Isso acontece da seguinte forma. Por exemplo, para que eu possa sair de 4 e chegar em 5, eu vou... o meu Q3 ele tem que ir de 0 para 0. Não é? Então, para ele ir de 0 para 0, vai lá, de 0 para 0, J é 0 e K é X. Então, eu vou colocar aqui 0 e aqui eu vou colocar X. Tá? Agora, bom, então eu consegui alcançar aqui o estado 5, certo? Como é que eu faço para ir de 5 para 6? O meu Q3, ele vai sair de 0 e ele vai para 0. Não é? Então, aqui está fácil, basta eu copiar. Tá? Depois, eu vou de 0 para 0. Novamente, eu copio 0, x. Agora, aqui eu estou em 0 e eu vou de 0 para 1. Tá? Então, eu tenho que pegar aqui. Como é que eu faço para ir de 0 para 1? Ó, de 0 para 1, eu tenho que usar no J1 e no K, x. Então, aqui é 1 e aqui é x. Agora, veja, eu já estou aqui no meu estado 8, né? Para ir de 8 para 9, ele vai de 1 para 1. Para ir de 1 para 1, eu tenho x, 0. Para ir de 9 para 11, também. Eu vou usar o x e eu vou usar o 0 no k. De novo, de 1 para 1, eu vou usar x e eu vou usar 0. E aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque assim é muito recorrente. Todo ano acontece a mesma coisa. O aluno vê, então já entendi, ó. Tudo aqui onde tem 1 vai de 1 para 1. Então, eu vou pegar aqui, é só copiar isso aqui, né? E vir até aqui embaixo. Pronto. Está resolvido o problema. Você só tem que tomar um pouco de cuidado, porque, veja, essa linha já foi completada, tá vendo? Você completou com x0, né? Por quê? Porque tinha um 1 aqui. Só que essa linha, ela vai de 1 para 0. Tá? Então, de 1 para 0,
é x1. Então, aqui é x, mas aqui era 1. Então, na tentativa, dá para generalizar? O aluno até pode generalizar. Ele está vendo que, ó, aqui ele vai de 0 para 0, de 0 para 0, de 0 para 0. Ele pode ir copiando. Só que ele tem que tomar mais cuidado. Ele tem que parar antes da próxima variação, não é? Então, se é tudo zero, você vai copiando ali de 0 para 0, que é 0x, não é isso? E se for tudo 1, você vai copiando de 1 para 1, que é x0. Tá? Mas você tem que parar um antes. Por quê? Porque quando você... Se você colocar o 0x aqui, por exemplo, você está desprezando essa mudança de 1 para 0. Tá? E todo ano acontece. Eu aconselho a pessoa que está fazendo pela primeira vez fazer linha a linha para entender essa dinâmica. Você tentar generalizar e falar, não, já sei agora que deixa comigo, você pode acabar errando. Tá? Então veja, aqui eu vou de 1 para 0 e para ir de 1 para 0 é x1. Então eu coloquei x1. Depois daqui para cá eu vou de 0 para 0. E como é que eu faço para ir de 0 para 0? É 0 x. Ah, tô vendo aqui que isso vai acontecer várias vezes. Então, ó, eu vou pegar meu 0x. Olha lá. Aqui vai acontecer? Sim, ele vai de 0 para 0. Aqui vai acontecer? Vai, ele vai de 0 para 0. Mas e aqui? Né? Nessa linha, na próxima linha. Veja, na próxima linha ele está indo de 0 para 1. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Ele vai de 0 para 1. Então, é 1x. 1x. Depois que ele foi de 0 para 1, ele vai de 1 para 1. Então, é x 0. E depois ele vai de 1 para 0. De 1 para 0 é x1. x1. E agora? Bom, de 1 ele vai para 0. E aí eu tenho que ver o que eu vou colocar aqui nessa linha, né? Veja, eu já tenho, a linha do 0 já está aqui, né? Tudo bem? Por quê? Porque o 0 ele vai de 0 para 1. Então, se você quiser fazer de novo, eu sei que aqui do meu 0, ele vai para o 1. Então, ele teria que sair daqui e voltar para cá, não é? Do 0 para o 1. E para ele ir do 0 para o 1, ó, eu posso ver, inclusive aqui em cima, que já está mais fácil de visualizar. Do 0 para o 1, o Q3 ele vai de 0 para 0, né? E o que muda é o menos significativo, não é isso? O Q3 é mais significativo, então ele vai de 0 para 0. Então, para ir de 0 para 0, eu tenho que colocar 0x. Tudo bem? Que é exatamente a mesma condição que eu tenho aqui, né? 0x. Então, na hora de colocar no mapa de Carnot, você já vai ter colocado esse 0x aqui no mapa de Carnot, você não precisa colocar de novo esse 0x. Agora, se você está indo de 0 para 1 aqui, e você está usando um valor para j e k, e aqui você está indo de 0 para 1 e aparece outro valor de j e k, é porque tem alguma coisa errada. Tá? Bom, e eu falei de mapa de Carnot. Quais são os mapas de Carnot que nós temos que fazer, né? Então, eu tenho aqui a coluna do J3, eu preciso justamente da lógica que vai gerar para mim esse J3. Não é isso? Então, aqui eu vou ter o mapa de Carnot de J3. Aqui eu vou ter o mapa de Carnot de K3. Aqui eu vou ter o mapa de Carnot de J2. Né? Eu tenho que extrair dessas minhas tabelas da verdade o quê? As expressões. Não é? Nós podemos fazer isso através do mapa de Carnot. Se você quiser fazer através de min-termos, max-termos, também é possível fazer. Tá? Então, o importante é você chegar numa lógica que gera o J3, uma lógica que gera J3, uma lógica que gera K3 e assim por diante, todos eles. Tá? Então, veja, essa aula não é uma aula, vamos dizer assim, de projeto de máquina de estado. Tá? Nós vamos detalhar esse projeto dessa máquina de estado na próxima aula. E o importante dessa aula é ficar bem claro o que é um contador síncrono. Ficar claro que para que eu possa fazer esse contador contar do jeito que eu quero, eu tenho que ter uma lógica
para todos os J's dos flip-flops envolvidos, para todos os K's dos flip-flops envolvidos. Essa lógica eu vou conseguir analisando flip-flop a flip-flop, qual é a transição que ele vai fazer, se ele vai de 0 para 0, 0 para 1, 1 para 0, 1 para 1. Eu posso fazer isso de cabeça? Posso fazer isso de cabeça, mas eu acho sempre mais seguro utilizar essa tabela de transição, porque aqui nós já pensamos, né, quais são os resultados de J e K quando eu transito, né, o meu Q de 0 para 0, de 0 para 1, de 1 para 0, de 1 para 1. Tá? Então, o objetivo dessa aula é que você entenda de onde apareceu essa tabela. Essa tabela, ela está aqui para te auxiliar a gerar as transições de J e K, né? De tal forma que aí eu possa extrair uma lógica auxiliar e aí eu uso essa lógica auxiliar para gerar os J's e os K's no meu contador. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver com mais detalhes o projeto de máquina de estados. E aí nós vamos fazer a parte de simplificação dos mapas. Vamos chegar ali numa lógica auxiliar. Nós vamos implementar essa lógica no simulador e nós vamos ver o nosso contador contar na sequência que nos é mais conveniente. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.